Olha, agora a gente traz umas imagens impressionantes. Veja, cena de guerra, tiros, essas rajadas que você está vendo são tiros, disparos de arma de fogo. Fumaça tomando de conta, fumaça de explosões, de incêndios. Isso é numa favela do Rio de Janeiro. Parece uma cena de guerra, parece a Ucrânia, parece a faixa de Gaza, mas é aqui, no Rio de Janeiro. Vamos ver com áudio? Equipes da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro fizeram uma operação nesta sexta-feira no Complexo do Alemão e na Penha. Nas redes sociais, a PEMERGE informou que agentes do Comando de Operações Especiais apoiavam a execução de mandados de prisão de foragidos de outros estados e tiveram que enfrentar barricadas e tiros. Segundo a corporação, a incursão também tinha como objetivo reprimir a movimentação criminosa e inibir as disputas territoriais. Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes também participaram da operação. Autoridades confirmaram a localização de materiais entorpecentes a serem contabilizados, uma estufa com vários pés de maconha e um fuzil. A segurança no entorno da região foi reforçada, como policiais do Grupamento de Policiamento Ferroviário na Estação Penha da Supervia e policiais do Batalhão de Choque nas ruas próximas ao Complexo da Penha. De acordo com veículos de mídia locais, pelo menos 350 agentes foram mobilizados para a operação, além de veículos blindados e helicópteros. Tá aí, olha, uma mega operação no dia de hoje, no complexo de favelas da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu vou pedir para a gente recolocar as imagens com áudio, vamos ouvir. Se alguém for descer para comprar pão, traz R$2 de pão para mim e 3 de mortadela comum, por favor. Passa aqui, toca a campainha. Tá aí, olha, você vê o barulho dos tiros, dos incêndios, das explosões. A pessoa que está gravando narra a situação. Esse é um dos vídeos. Nas redes sociais está cheio. Nós separamos esse para você entender a gravidade da situação. Parece, de fato, disparos de arma de grosso calibre. Isso no meio de uma comunidade, onde tem gente do bem, onde tem gente trabalhadora. E o outro detalhe que a gente chama bastante atenção sobre essa operação foi que há relatos de que, pelo menos 10 horas antes da operação começar na manhã de hoje, já se sabia que a operação ia acontecer. Vazaram em grupos de WhatsApp da comunidade informações de que hoje pela manhã essa operação seria deflagrada. Uma operação que buscava prender faccionados, foragidos de outros estados nessas comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, os líderes, os criminosos já se prepararam, já se armaram, já reagiram com armas, com bombas contra a ofensiva policial, porque pelo menos 10 horas antes a informação chegou aos criminosos. Kátia, como se combate o crime organizado? Como se combate o crime numa favela do Rio de Janeiro, tendo informação vazada de operação pela polícia? Como agentes públicos entregam uma operação como essa? Como vencer o crime diante de uma polícia com os bandidos? Olha, eu nunca recebi uma pergunta tão difícil quanto essa na minha vida. É complicado, Ananias, a gente vê de novo aí, né, o reforço daquilo que a gente já conhece, e o carioca sabe até mais do que a gente, de como a estrutura do Estado, o aparato de segurança do Rio de Janeiro, ele faliu, né? E o resultado, assim, a gente tem de novo aquela estrutura,
aquele braço que deveria proteger a população, trabalhando contra a própria população. Porque, no final das contas, os maiores prejudicados são as pessoas que vivem nessa comunidade, são crianças, são famílias, são trabalhadores, porque ficam no meio, aí estão envolvidos indiretamente num conflito em que, eu repito, aquela parte que deveria proteger essas pessoas está exatamente trabalhando junto com o crime. Não vejo saída, um choque de gestão seria necessário, um grande choque de gestão, talvez assim, uma revolução que passa aí por um caminho que é dificílimo, é o caminho da política, é o caminho eleitoral e que também já foi tomado pelas milícias, pelas facções criminosas. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, falou, abre aspas, é com certeza a escória do serviço público. O que a gente tem que fazer é achar essas pessoas, prendê-las, expulsá-las do serviço público. Fecha aspas, em referência aos policiais que vazaram as informações sobre essa operação. Colocando em risco também os próprios companheiros de trabalho, né? Sem dúvida. Alessia, não dá para ganhar essa guerra com gente do crime infiltrado na polícia. Era justamente isso que eu ia comentar, porque eles estão fazendo uma guerra contra eles próprios, né? Contra, como a Kátia disse agora há pouco, contra os próprios companheiros de farda, né? Então essa briga não tem como acabar bem, pelo menos para a segurança pública do Rio de Janeiro. Até porque essas informações vazadas de operações lá de dentro, né, desse setor mais de inteligência da segurança, acaba com esse tipo de operação, né? Então, como a gente viu, hoje foi um exemplo disso, né? No início da sua fala, Nania, você citou essa questão da guerra, da faixa de Gaza, da Ucrânia. Acho que foi muito oportuno, porque primeiro eu acho que a gente tem que realmente olhar para dentro, né? Olhar para casa, para ver que a gente tem uma guerra que a gente não vence já há muito tempo. Muito pelo contrário, que a gente vem perdendo por vezes sucessivas. O governo tem falas como essas, que por algumas vezes são duras, são enérgicas, mas que só fica na fala. E falar não adianta. A população, o rapaz do vídeo que a gente acabou de acompanhar, disse que queria sair para comprar um pão. Olha só a gravidade. O bandido está na rua, o bandido está dentro da polícia, inclusive, e a população não pode sair para comprar um pão. Você imagina a gravidade que se tornou, e a gente está falando sobre esse caso do Rio de Janeiro, não é de hoje não. Eu acredito que há muito tempo os principais noticiários do Brasil falam sobre essa crise do Rio de Janeiro e nada é feito. A gente não vê uma resolução de fato na prática acontecendo. Essa semana a gente falou sobre um fundo nacional que deve ser implementado, proposta do ministro Lewandowski. Pode ser que ajude, que melhore, né? Mas a gente tem que ver na prática, acontecendo realmente, melhorando. E como o próprio governador disse, tem que ser identificado. Eu acredito que vai sair uma boa parte dos policiais do Rio de Janeiro se realmente ele for atrás. Mas é isso que deve ser feito, Anelise. Sem dúvida, assina embaixo, Alessio Rodrigues. Olha, a gente avança para